Existe um segredo que a maioria dos médicos nunca vai te contar no consultório. Não porque eles não saibam, mas porque o sistema não foi construído para te curar. Foi construído para te manter dependente. E esse segredo tem tudo a ver com o que acontece abaixo da cintura depois dos 60 anos. Se você é um homem com mais de 60 anos e já percebeu que algo mudou, que a ereção não é mais a mesma, que a confiança no quarto diminuiu, que você acorda de manhã sem aquela firmeza que tinha antes, eu preciso que você fique aqui comigo pelos próximos minutos. Porque o que eu vou te mostrar hoje não está no receituário do seu cardiologista, não está na bula da metformina e definitivamente não está nos anúncios daquelas pílulas azuis que aparecem na internet. O que eu vou te mostrar vem de uma fonte muito mais antiga e muito mais poderosa. Meu nome é Dr. Arthur Shen, sou endocrinologista e especialista em saúde metabólica, com consultório aqui em Ribeirão Preto, São Paulo. Tenho 71 anos e digo isso com orgulho, porque aos 71 anos eu sei, da minha própria experiência, no meu próprio corpo, que o que acontece sexualmente depois dos 60 não é inevitável, é reversível. Mas vou chegar lá. Primeiro, preciso te contar por que você foi enganado. A disfunção erétil afeta mais de 50% dos homens brasileiros acima dos 60 anos. 50%. E o que o sistema oferece como solução? Uma pílula que você toma 40 minutos antes, que força o sangue para onde ele não consegue mais chegar naturalmente e que não resolve absolutamente nada na raiz do problema. É como colocar água num balde furado. Você resolve o sintoma por 1 hora e na manhã seguinte o balde continua furado. Mas aqui está o que ninguém te diz. Na maioria dos casos, a disfunção erétil não é uma doença sexual, é um sinal. É o seu corpo gritando que algo está errado no seu sistema vascular, no seu metabolismo, nos seus hormônios, na sua respiração. É o alarme de incêndio tocando. E você está tentando desligar o alarme em vez de apagar o fogo. Aos 58 anos, eu era exatamente esse médico que prescrevia os alarmes. Eu recomendava as dietas modernas, os remédios de ponta, as estatinas para colesterol, a metformina para pré-diabetes. E adivinha, sofri um pré-infarto. Fui diagnosticado com pré-diabetes severa. O médico que ensinava os outros a cuidar da saúde estava destruindo a própria. Foi nesse momento que eu parei. E viajei até Taiwan para resgatar os cadernos de fitoterapia do meu bisavô. Cadernos escritos à mão, com tinta que já estava desbotando, descrevendo um sistema completo de saúde metabólica que a medicina ocidental simplesmente jogou fora quando decidiu que um comprimido era mais lucrativo do que um estilo de vida. Em 4 meses, eu reverti meu pré-diabetes. Meu coração voltou ao normal. E minha vitalidade, em todos os sentidos, voltou com uma força que eu não sentia desde os 40 anos. O que aprendi naqueles cadernos se transformou no que eu chamo de ciclo do dragão. Um método baseado na crononutrição chinesa. Não apenas o que você come, mas o horário exato em que você ingere certas especiarias que você já tem na cozinha, combinado com técnicas de respiração digestiva que controlam os picos de insulina. E quando o metabolismo funciona no ritmo certo, tudo no corpo funciona melhor, inclusive e especialmente a função sexual. Mas antes de te mostrar como aplicar esse método à sua saúde erétil, preciso que você entenda o que está realmente acontecendo no seu corpo. Porque quando você entende o mecanismo, você para de se sentir envergonhado e começa a agir. Pensa comigo, uma ereção, na sua essência, é um evento vascular, é sangue, é fluxo, é pressão. O pênis é um órgão que depende completamente da capacidade dos seus vasos sanguíneos de se dilatarem, de se encherem, de sustentarem pressão. Imagina uma mangueira de jardim nova, flexível, elástica, que quando você abre a torneira enche completamente em segundos. Agora imagina essa mesma mangueira depois de anos exposta ao sol, ao frio, ao acúmulo de depósitos internos. Ela fica rígida por fora e estreita por dentro. Quando você abre a torneira, a água chega, mas devagar, e não enche completamente. Isso é o que acontece com os seus vasos sanguíneos depois de décadas de açúcar disfarçado de produto diet,
de gordura inflamatória, de estresse crônico, de noites mal dormidas. A indústria alimentícia te vendeu adoçante artificial como saúde. A indústria farmacêutica te vendeu o remédio para as consequências. E ninguém, absolutamente ninguém, te ensinou a proteger a mangueira. Agora vou te mostrar os 5 pilares que determinam a sua saúde erétil depois dos 60. E para cada um deles, vou te dar algo concreto que você pode começar hoje, não amanhã, hoje. O primeiro pilar é a saúde vascular. Já te expliquei a mangueira, mas vou ser ainda mais específico. A ereção começa no endotélio, uma camada fina de células que reveste o interior de todos os seus vasos sanguíneos. Quando o endotélio está saudável, ele produz uma substância chamada óxido nítrico. O óxido nítrico é o mensageiro que diz para os vasos: abre, relaxa, deixa o sangue entrar. Sem óxido nítrico suficiente, não há ereção. Simples assim. E o que destrói o endotélio? Açúcar, inflamação crônica, pressão alta não controlada, tabagismo, sedentarismo. Um estudo publicado no Journal of the American College of Cardiology seguiu mais de 4.000 homens por 8 anos e encontrou que disfunção erétil é um preditor independente de infarto cardíaco. Isso significa que quando a ereção falha, o coração já está em risco. Os vasos são os mesmos. O problema é sistêmico. O que você faz hoje? Inclua beterraba, folhas verdes escuras como espinafre e rúcula e melancia na sua alimentação. Esses alimentos são precursores naturais do óxido nítrico. Uma pesquisa da Universidade de Exeter mostrou melhora de até 16% no fluxo sanguíneo em homens que consumiram suco de beterraba regularmente por 2 semanas. Não é magia, é bioquímica. O segundo pilar é a testosterona. E aqui eu preciso desfazer um mito que a indústria farmacêutica adoraria que você continuasse acreditando. A testosterona não cai depois dos 60 porque você ficou velho. A testosterona cai porque o seu estilo de vida sinalizou para o seu corpo que não é mais seguro produzi-la. Pensa assim, o seu organismo é inteligente. Quando você tem gordura abdominal em excesso, essa gordura produz uma enzima chamada aromatase, que converte testosterona em estrogênio. Quando você dorme mal, os níveis de cortisol sobem e suprimem diretamente a produção de testosterona. Quando você fica sedentário, o sinal para produzir hormônios anabólicos simplesmente para de existir. Pesquisas do Massachusetts Male Aging Study, que acompanhou mais de 1.700 homens por décadas, mostraram que homens com síndrome metabólica, aquela combinação de barriga grande, pressão alta, glicose elevada, têm níveis de testosterona até 40% menores do que homens da mesma idade sem essa condição. 40%. Não é a idade, é o metabolismo. E aqui entra o ciclo do dragão. Nos cadernos do meu bisavô havia uma observação que me impressionou. Os homens da medicina tradicional chinesa não separavam a saúde hormonal da saúde digestiva. Eles entendiam que o horário em que você come e o que você come pela manhã especificamente determina o ritmo hormonal do dia inteiro. Quando você quebra o jejum noturno com açúcar, mesmo que seja aquele suco de laranja que parece saudável, mesmo que seja o pão de forma integral, você dispara um pico de insulina que suprime a testosterona pelas próximas 4 horas. O que você faz hoje? Quebre o jejum com proteína e gordura boa, ovos, abacate, oleaginosas, e adicione gengibre fresco à sua primeira refeição. O gingerol, composto ativo do gengibre, demonstrou em estudos publicados no jornal Biomolecules aumentar os níveis de testosterona em até 17% em homens com função testicular reduzida. Você tem gengibre na cozinha. Use. Agora preciso te contar sobre Roberto. Roberto tinha 67 anos quando chegou ao meu consultório em Ribeirão Preto. Aposentado, casado há 38 anos, 2 filhos adultos. Um homem que passou a vida inteira fazendo as coisas certas, ou pelo menos o que lhe disseram que era certo. Caminhava toda manhã, tomava os remédios de pressão e colesterol direitinho, comia de 3 em 3 horas como o nutricionista havia recomendado. Mas Roberto estava destruído por dentro, não fisicamente, emocionalmente. Dr. Shen, ele me disse, com a voz baixa, quase envergonhada,
Faz quase 2 anos que eu não consigo, que eu não sou mais o homem que minha esposa merece. Ele tentou a pílula azul, funcionou algumas vezes, mas ele me disse algo que ficou gravado na minha memória. Não é a mesma coisa, é mecânico, não tem prazer. É como ligar um carro com a chave errada. Os exames de Roberto contavam uma história clara. Testosterona total de 280 nanogramas por decilitro, baixíssima para um homem da sua idade. Glicemia em jejum de 118. Pressão arterial de 145 por 90. E hemoglobina glicada de 6,4. Ele estava no limiar do pré-diabetes, exatamente como eu estava aos 58 anos. E nenhum dos seus médicos havia conectado esses pontos à função sexual. Voltarei ao Roberto em breve, porque o que aconteceu com ele nos 3 meses seguintes vai te surpreender. Antes, preciso falar dos outros 3 pilares, porque eles são igualmente importantes e quase sempre ignorados. Se o que estou te mostrando está fazendo sentido, se você está reconhecendo o seu próprio corpo nessas descrições, clica em curtir agora e se inscreve no canal, porque nas próximas semanas vou aprofundar cada um desses pilares com muito mais detalhe, e não quero que você perca nenhum vídeo. O terceiro pilar é o assoalho pélvico, e eu sei o que você está pensando. Assoalho pélvico é coisa de mulher depois do parto. Não é. É um grupo de músculos que envolve a base do pênis, controla o fluxo urinário e, crucialmente, sustenta e amplifica a ereção. Quando esses músculos estão fracos ou tensos de forma crônica, a ereção perde rigidez e duração, mesmo quando o sangue está chegando normalmente. Uma pesquisa publicada no British Journal of General Practice comparou 2 grupos de homens com disfunção erétil. Um grupo recebeu apenas sildenafila, a pílula azul. O outro grupo fez reabilitação do assoalho pélvico. Depois de 6 meses, 40% dos homens no grupo de reabilitação recuperaram função erétil normal, sem nenhuma medicação. No grupo da pílula, a melhora foi temporária e dependente do uso contínuo. 40%, sem remédio, com exercício. O exercício se chama Kegel. Você contrai os músculos que usaria para parar o fluxo de urina no meio. Segura por 5 segundos. Relaxa por 5 segundos. 10 repetições, 3 vezes ao dia. Pode fazer sentado, deitado, em pé, no carro esperando o sinal fechar, ninguém vai perceber. E em 8 semanas você vai notar a diferença. O quarto pilar é o sono, e esse é o mais subestimado de todos. Durante o sono profundo, especialmente nas primeiras horas da noite, o seu corpo realiza a maior parte da produção de testosterona do dia. É também durante o sono que os vasos sanguíneos se regeneram, que a inflamação é reduzida, que o sistema nervoso que controla a ereção se reequilibra. Um estudo da Universidade de Chicago, publicado no Journal of the American Medical Association, mostrou que homens jovens e saudáveis que dormiram apenas 5 horas por noite durante uma semana tiveram redução de 10 a 15% nos níveis de testosterona. Uma semana. Imagine o que décadas de sono ruim fazem. E o que rouba o sono dos homens depois dos 60? A apneia do sono, que afeta até 30% dos homens nessa faixa etária e é cronicamente subdiagnosticada. Noctúria, aquele hábito de acordar 2, 3 vezes para urinar que fragmenta o sono profundo. Estresse crônico, que eleva o cortisol à noite quando deveria estar baixo. O que você faz hoje? Às 21 horas, desligue as telas, não o celular, não a televisão. Telas emitem luz azul que suprime a melatonina e atrasa o sono profundo em até 90 minutos. E antes de deitar, tome uma xícara de chá de camomila com uma pitada de cúrcuma. A curcumina da cúrcuma tem efeito anti-inflamatório, que, segundo pesquisas do NAH, melhora a qualidade do sono e reduz o cortisol noturno. O quinto e último pilar é o que eu chamo de respiração metabólica, e esse vem diretamente dos cadernos do meu bisavô. A maioria dos homens respira de forma superficial, usando apenas a parte superior do pulmão. Isso ativa o sistema nervoso simpático, o estado de alerta, de luta ou fuga, que é biologicamente incompatível com a ereção. A ereção acontece quando o sistema nervoso parasimpático está ativo, o estado de repouso, de confiança, de segurança.
A técnica é simples. Inspire pelo nariz, contando 4 tempos, deixando a barriga expandir. Segure por 4 tempos. Expire pela boca, contando 8 tempos. Isso se chama respiração 4-4-8. Feita por 4 minutos antes da atividade sexual, ela ativa o parasimpático, reduz o cortisol circulante e sinaliza para os vasos penianos que é seguro relaxar e se encher de sangue. Nos cadernos do meu bisavô, essa técnica era prescrita junto com uma especiaria específica, o cravo. Mastigar 2 cravos da Índia inteiros 20 minutos antes da refeição da noite estimula a produção de óxido nítrico e melhora a circulação periférica. Você tem cravo na cozinha, custa centavos. E a ciência moderna confirma o que a medicina chinesa sabia há séculos. O eugenol do cravo tem propriedades vasodilatadoras documentadas. Agora deixa eu te contar o que aconteceu com o Roberto. Eu não dei a Roberto uma nova pílula. Eu dei a ele um método. Aplicamos os 5 pilares de forma sistemática. Ele parou de comer de 3 em 3 horas, aquela recomendação que a indústria alimentícia vendeu como ciência, mas que na prática mantém a insulina cronicamente elevada. Adotou o ciclo do dragão, ajustando os horários das especiarias e a janela alimentar. Começou os exercícios de Kegel, corrigiu o sono e aprendeu a respiração 4-4-8. 3 meses depois, Roberto voltou ao consultório. Mas dessa vez não veio sozinho. Veio com a esposa, Dona Teresa, 64 anos, com um sorriso que eu não precisei de exame nenhum para interpretar. A testosterona de Roberto subiu de 280 para 498 nanogramas por decilitro. A glicemia em jejum caiu para 94. A pressão estava em 128 por 82. E ele me disse, com uma voz completamente diferente da primeira consulta, firme, orgulhosa: Dr. Chen, voltei a ser marido de verdade. Dona Teresa pegou na minha mão e disse: obrigada por devolver meu Roberto. Se Roberto conseguiu, aos 67 anos, depois de 2 anos de disfunção, revertendo um quadro metabólico que estava destruindo sua saúde em silêncio, você também pode. A questão não é a sua idade. A questão é se você vai continuar acreditando que a solução está numa pílula ou se vai dar uma chance ao seu próprio corpo. Então aqui está o seu plano para começar hoje. Não amanhã, hoje. Primeiro, hoje à noite, antes de dormir, faça 10 repetições de Kegel. Contrai, segura 5 segundos, relaxa 5 segundos. Simples, invisível, poderoso. Segundo, amanhã de manhã, quebre o jejum com proteína e gordura boa. 2 ovos mexidos com azeite e uma fatia de abacate. Sem suco, sem pão, sem cereal. Adicione gengibre ralado por cima. Terceiro, às 21 horas hoje, desligue as telas. Faça o chá de camomila com cúrcuma. Durma mais cedo do que você normalmente dorme. Quarto, na próxima refeição, inclua beterraba ou rúcula. Começa devagar, constrói o hábito. Quinto, pratique a respiração 4-4-8 por 4 minutos antes de dormir esta noite. Inspire 4, segura 4, expira 8. Você vai notar a diferença na qualidade do sono já na primeira semana. E por 14 dias, comprometa-se com esses 5 pilares. Não precisa ser perfeito, precisa ser consistente. Em 14 dias, você vai ter dados do seu próprio corpo para avaliar. Antes de terminar, preciso dizer o que qualquer médico responsável diria. As informações deste vídeo são educacionais e não substituem a consulta com o seu médico. Se você tem condições cardiovasculares, diabetes ou usa medicamentos, converse com seu especialista antes de fazer mudanças significativas. Cuide-se com inteligência. Agora me diz uma coisa nos comentários. Qual dos 5 pilares que eu apresentei hoje você acha que é o seu ponto mais fraco? Vascular, hormonal, assoalho pélvico, sono ou respiração? Escreve nos comentários, eu leio todos. E a sua resposta me ajuda a criar o próximo vídeo especificamente para o que você precisa. Se você chegou até aqui, compartilhe esse vídeo com um amigo, com um irmão, com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. Porque a maioria dos homens sofre em silêncio com esse assunto, e o silêncio não cura nada. Eu sou o Dr. Arthur Chen, e eu acredito que vitalidade não tem data de validade. Cuide-se,
Até o próximo vídeo.